Resolução da questão 144 do Enem 2024, caderno azul. Bora comigo. Para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo, PQRS, de um material rígido, afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, eixo de rotação, girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido do giro. O sólido obtido foi um... Bom, aqui tu tem que ter um pouco de experiência de geometria espacial, né? E tentar fazer o movimento da figura só na cabeça, beleza? Mas assim, se você já estuda, se você já tem experiência, você sabe que isso aqui é nitidamente um tronco de um cone, tá? Porém, eu vou mostrar a você o porquê, tá? Primeiro de tudo, se você for ver a figura, esse trapézio aqui, ó, ele vai se afunilando, tá? Então, por ele ir se afunilando, ele vai ter uma pontinha lá em cima, ele vai ter uma abertura maior. Como ele vai fazer uma rotação de 360 graus, essa rotação, imagine que eu tenho uma tinta marcando essa figura bem aqui, ó, tá? Uma tinta. Se eu pego bem aqui em cima da vareta e faço o movimento circular, essa tinta ia começar a marcar no chão algumas sombras ali do movimento, você concorda? E aí, obviamente, eu vou fazer um movimento circular e ele vai me dar a projeção de um cone. Porém, a parte que eu estou segurando na vareta lá em cima está me dando o cone completo. Mas a figura que é desenhada no azul é somente o tronco dela, que ele vai lembrar esse aqui, ó. Vou mostrar para você agora. Preste atenção nessa rotação. Imagine que essa ponta aqui, ó, é a vareta. E eu vou fazer o movimento circular inteiro. Tranquilão? E aí, o que é o tronco do cone? O tronco é literalmente você fazer um corte em alguma região do cone, tá? Então, o tronco de qualquer figura é você fazer um corte em algum elemento dela, tá? E ao fazer esse corte, nós temos essa situação acontecendo aqui, ó. E aí, o meu foco é nessa região. Agora, você vai verificar que faz sentido a resposta ser o tronco de um cone, porque é o seguinte, tá? Preste atenção. Como que a gente determina as características de um cone? Eu tenho duas bases, tá? Então, uma base maior e uma menor, beleza? E essas bases são circulares, então eu também vou ter dois raios. Um raio maior e um raio menor, beleza? Então, olha só. Se eu fosse traçar um raio aqui, ó, esse seria o meu raiozinho menor. Da mesma forma, eu tenho um raio maior aqui também, né? Só que, nessa figura, nós não temos só o raio. Nós também temos o quê? A altura. Então, a altura, eu posso determinar ela aqui, né? Ó. Aí você concorda que essa figura que você está vendo aqui, ó, lembrando que a altura sempre vai formar um ângulo de 90 graus, e aqui já começa a aparecer muito com a foto que a gente já estava vendo na questão, né? Então, você pode observar, ó, que essa imagem aqui, ó, ela é muito semelhante a essa aqui, ó, interna, que a gente fez. Então, eu parei para explicar essa parte aqui do vídeo dessa maneira, né, desse exercício, só para você verificar que realmente é o tronco de um cone. Porém, né, se você for um estudante um pouco mais avançado, ou nem tanto, não precisa, né? Você só pegando a questão ali, tendo um pouquinho de lógica, você já consegue perceber, né, que não pode ser um cone porque a figura ela não está completa lá em cima. Não pode ser um cilindro porque geralmente o cilindro tem outra planificação, né? Não pode ser uma pirâmide, beleza? Porque a pirâmide tem aspectos tridimensionais diferentes, tá? E o que acontece ali? O que sobra pra gente é o tronco do cone, né? Porque o cone é o que mais parece e o tronco dele é a representação mais lógica que a gente tem ali, tá? Lembrando, só para a gente fazer uma última observação de termos, né, do nosso cone, nós temos aqui
a altura, nós temos o raio menor, nós temos o raio menor, e nós temos essa distância aqui, né, essa linha aqui, essa rampinha aqui, nós temos a geratriz do nosso tronco, tranquilo? E aí você misturando isso, você consegue calcular bonitinho, mas essa figura não pediu para a gente calcular, mas eu quis mostrar para você de forma didática, apenas para você ter uma compreensão melhor de como funciona o sólido de revolução, tranquilão? Merece um like, não esquece, coloca aqui nos comentários se você conseguiu resolver essa questão de outra maneira e continue acompanhando aqui meu trabalho para solucionar todas as questões do Enem 2024 Caderno Azul. E é isso, bons estudos e vamos para cima!